Deixa eu falar com o Bruno Bianco, secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho. Meu irmão, obrigado. Obrigado pela presença, muito obrigado. O Bruno tá com a gente aqui desde o começo do programa, estava gentilmente aguardando aqui esse bate-papo. A gente estava tratando de diversos assuntos do dia, enquanto você ia mandando suas perguntas, ia participando, porque isso é muito importante. Bruno, as pessoas têm muito medo da reforma da Previdência e eu entendo o medo das pessoas. Porque quando você pensa que você trabalhou a vida inteira, você pagou a vida inteira o INSS, você foi pagando. Aí, peraí, eu vou mexer nesse dinheiro? O que vai acontecer com a minha aposentadoria? Eu entendo que as pessoas tenham medo. E eu quero que as pessoas entendam que isso não vai ser um problema para a aposentadoria delas. Mas eu preciso te fazer essa pergunta. O que vai acontecer? O que vai mudar de fato para minha amiga que está hoje em casa e que recebe a aposentadoria dela? Meu amigo que está assistindo a gente recebe a aposentadoria dele. Primeira pergunta, meu irmão. Primeiro ponto é o seguinte, um prazer enorme estar aqui contigo. Obrigado, querido. Eu acho que essa nossa função é, de fato, a melhor de todas, porque nós temos que esclarecer a população para que eles fiquem tranquilos. É isso. Primeiro ponto, quem está aposentado, quem já pode se aposentar, nada muda. Quem já está pronto, pronto, nada. não muda nada. A pessoa já está aposentada, está recebendo. Fique tranquila, não muda nada. Nada. Absolutamente nada. A gente chama isso de direito adquirido. Então vamos lá, você que já está aposentado, o dinheirinho cai na tua conta lá todo mês, não vai mudar, ninguém vai tirar nada do seu dinheiro. Primeiro ponto. A pessoa que já tem direito, ainda não foi lá, não pediu, mas ela já tem direito. Quem já tem direito, está com todos os requisitos prontos, mas não pediu porque não quer, porque não teve tempo, quer trabalhar um pouco mais, também não muda nada. Também não muda nada, não precisa sair correndo para pedir. Não precisa nem deve. Perfeito. Fique tranquilo, absolutamente tranquilo, não muda nada. Olha que legal, então são dois pontos muito importantes. Então, meu amigo, o que vai mudar de fato? Vamos lá. Para a gente começar de maneira bem do início. Todo mundo saiba, de fato, o que está acontecendo. O Brasil tem gasto muito, você muito bem disse aqui, e a gente tem visto esses problemas da educação e tantos outros são por conta da Previdência. Alguns exemplos de números para a gente provar para as pessoas. Presta atenção, gente. No ano passado, por exemplo, nós gastamos 700 bi com Previdência, bilhões. Previdência e assistência. Tá. Imagina quanto com saúde. Quanto? 100. Olha isso. Para pagar a Previdência, 700. Quanto foi gasto com saúde? Para hospitais, pronto-socorros, postos de saúde? 100. 100 bi. 7 vezes mais gastos com a Previdência. Quem é que está perdendo? Quem precisa da saúde? Educação, 70 bi. 70 bi. Vezes menos. 10 vezes mais com a Previdência. 10 vezes mais com a Previdência. Tá bom. Primeiro ponto é o seguinte, nós estamos investindo errado. Tá. 50% do que o Brasil gasta é com Previdência e Assistência. Tá. Eu não defendo que não gaste com Previdência e Assistência. Não, nós tem que gastar. Temos que olhar para a população que trabalhou a vida inteira, você tem que... Quem está próximo da sua aposentadoria, todos eles têm que ser vistos, são brasileiros e vão ser tutelados. No entanto, a gente não pode continuar gastando assim. É como uma família. Exatamente igual a nossa família. Isso. Eu estou com todos os gastos em dia, mas eu quero trocar um carro. Posso, se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar. Tá perfeito. E o Brasil está comprando todos os meses um carro novo, gastando em mais coisas, sem olhar para o seu futuro. Ou seja, uma questão, só para a gente ficar muito prático, para ficar claro para as pessoas, uma questão como essa da educação que nós estamos vivendo e que é uma preocupação muito grande. Eu também entendo toda a garotada na rua, os professores, os estudantes. Ninguém quer. Eu passei pela universidade pública, eu passei pela escola pública e pela escola particular. E eu sei o valor da escola pública, eu sei como isso foi importante para mim, eu sei o quanto me ajudou. Então, eu dou total apoio para que nenhum dinheirinho saia da escola pública, muito pelo contrário, para que mais seja investido na escola pública. Mas por que uma coisa assim acontece? Por que um corte assim, contingenciamento, obrigado. Assim acontece. Porque está faltando dinheiro, o dinheiro está indo para a Previdência. Justamente. A culpa dessa história toda hoje é da conta não fechar. A culpa é de uma série de coisas, né, gente? A gente sabe que é de anos e anos de coisa errada, mas olhando os números, o problema maior hoje, o ralo maior do dinheiro do governo é a Previdência. É isso. O Brasil é um país ainda jovem, a população jovem ainda é muito grande, não é como, por exemplo, um país europeu que já envelheceu, o Brasil está envelhecendo, mas ainda é um país jovem e já gasta com Previdência e Assistência coisas ou montantes que os países antigos gastam. Tá. E qual é o nosso problema? Para você ter uma ideia rapidamente. As famílias, há 30, 40 anos atrás, 50, 60 anos atrás, tinham 6 filhos. Há 30 anos atrás, 4 filhos por família. Hoje, 1,8. É isso. Um absurdo. Nós estamos vivendo mais, cada vez mais, vivendo mais, isso é muito bom. Claro, que isso bom. É ótimo, estamos com mais saúde. Mais saúde e tal, mas o que acontece? A gente vive mais, gasta mais, recebe mais dinheiro do governo. A Previdência funciona muito simples assim. Nós contribuímos hoje, em média, se pegar um pelo outro, 10% do que ganhamos para a Previdência. Tá bom. E nós, que trabalhamos hoje, sustentamos a população que está aposentada hoje. É um pacto geracional que a gente fala. Normal. Pacto de geração. A gente trabalha para sustentar quem está aposentado e quando nós chegarmos na hora, as pessoas trabalharão vão pagar para nos sustentar. Maravilha. Tudo bem. Se nós contribuímos 10% do que a gente ganha, em média, com Previdência, teremos que ter uma conta simples, conta de padaria, Tá. para brincar aqui com todo mundo. Teremos que ter 10 trabalhando
para cada um ativo. Tá certo. 10 contribuintes para cada um inativo. Tá certo. Para cada aposentado. Tá certo. Nós temos hoje menos de 2. Entendi. O Brasil tem menos de 2 pessoas contribuindo para cada um aposentado. Tá, entendi. Então tá claro. Então vamos lá. Isso é gravíssimo. Para você entender, se a gente contribui com aproximadamente 10%, são 10 pessoas trabalhando, tô aqui, 10, para que um aposentado receba a sua aposentadoria corretamente. É essa conta. Porque são 10 pessoas que dão 100% da aposentadoria dele. Perfeito. Só que hoje essa conta tá com 2 pessoas. Então tá faltando 8. A maior parte, o governo está tendo que tirar de outros lugares para pagar. É isso. Esse é o problema sistêmico. Tá bom. Que é a demografia. Pronto, então a gente entendeu que o problema existe. Tá bom, agora, de que maneira isso vai mexer com a gente, com o nosso dinheiro? Aliás, essa é a primeira pergunta que foi feita na rua já. Coloca aí para eu ver, vamos lá. Oi, meu nome é Carol e eu gostaria de saber como vai ficar o valor das aposentadorias. Essa pergunta é muito legal, porque o que a pessoa está falando, secretária, e eu entendo também, mais uma vez, esse medo das pessoas mas eu vou ter que trabalhar mais para ganhar menos? O que vai acontecer com os valores? Vamos lá. Rosuca, o primeiro ponto é o seguinte, a gente tem que ser muito claro e transparente com as pessoas. Tem que falar a verdade. Qualquer tipo de ajuste previdenciário, isso não é só no Brasil, o mundo todo passa por isso. Qualquer tipo de ajuste vai exigir da pessoa que ela trabalhe um pouco mais e que ganhe um pouco menos. Não tenha dúvida. Então isso de fato vai acontecer. Tem que acontecer. Todos vão participar. Eu entendi. Qual que é a diferença que nós vamos fazer para que todos fiquem calmos? A diferença é o seguinte. Nós temos um sistema que não é só insustentável, ele é injusto. Eu costumo dizer para todos que ele é um sistema que a gente brinca que é o Robin Hood às avessas. Nós transferimos dinheiro de pobre para rico. Te dar um exemplo. Você falou de subsídio agora há pouco, vou usar a sua palavra. O sistema é subsidiado. Se nós pegarmos um servidor público, como eu, por exemplo, que trabalha a vida toda e se aposenta, levando em conta a expectativa de sobrevida, que é o tanto que ele vai viver aposentado, imagine, por exemplo, que eu me aposento com 65 anos. Tá bom. Eu vou viver mais 20. Tá bom. Se eu pegar tudo que eu contribuí na minha vida toda e tudo que eu vou receber depois que eu me aposentar, eu recebo um subsídio próximo de 4 milhões de reais. Então é todo o grupo, todo o conjunto de pessoas, mais pobres, obviamente, porque o grupo de pessoas no Brasil, a maioria é pobre. O Brasil, em média, 60% a 65% das pessoas ganham um salário mínimo. Então, esse bolo mais da metade da população. Esse bolo de pessoas contribuindo para que eu tenha um subsídio. Então, do que eu paguei e do que eu levo no mínimo 4 milhões a mais do que eu contribuí. Então, por quê? Porque normalmente, para a gente explicar para as pessoas, por quê? Porque o funcionário público continua ganhando o que ele ganhava. Exatamente. Ninguém tem um teto. E a gente não. Até para deixar claro, desde 2013, quem entrou pós 2013 já tem teto. Mas com a nova Previdência, todos os brasileiros vão ter o teto da Previdência. Ninguém vai poder ganhar de Previdência mais do que R$ 5.891 e alguma coisinha. E não importa o funcionário público. Mesmo que ele seja um funcionário público e ganhe 15 mil, a Previdência dele vai ser de 5 mil. 39 mil, a Previdência vai ser tetada, que a gente brinca com isso, porque o teto, 5 mil, e lá vai pedrada, alguma coisa assim. Então então o valor vai ser para todo mundo. O primeiro ponto é tratar todos os brasileiros de maneira igual. Tá bom, inclusive o pessoal que é funcionário público. Inclusive, juiz, promotor, político, gari, pedreiro, lixeiro, todos os brasileiros serão submetidos ao mesmo teto. Isso é justiça. Não dá mais. O brasileiro não aguenta mais questões injustas. Secretaria, aquela história lá, porque tem muita gente que acaba acumulando uma aposentadoria com outra aposentadoria, tem gente que tem 3 aposentadorias, aí você vai ver, isso deixa todo mundo muito bravo. Eu vou usar, desculpa, P da vida, sabe do que eu tô falando? Você fala, pelo amor de Deus, eu mal consigo viver com a minha aposentadoria, comprar os meus remédios, aí você vê o cara lá ganhando 3, 4 aposentadorias. Como é que pode um negócio desse? Nós estamos querendo proteger o direito adquirido. Então vai proteger para o rico e para o pobre e para todos os brasileiros. Situações passadas a gente não pode mexer. Tá bom, quem já ganha, ganha. Está protegido pela Constituição. Dali para frente muda tudo. Regras de acumulação totalmente diferentes. A pessoa vai ter que submeter uma regra, escolhe o maior benefício e acumula só parte do segundo. Entendi. Regras de pensão por morte diferenciadas. Regra do militar, muda tudo também. O militar entra na proposta. Combate à fraude, todas as fraudes e irregularidades combatidas. Cobrança da dívida, que a pessoa fala, você não cobra, desculpe o termo, mas não cobra a dívida de grandes devedores, empresas grandes são devedores, vamos cobrar todas. Então a nova Previdência não é só ajuste de regra previdenciária. Ela tem ajuste de regra previdenciária, tem o ajuste no militar, tem a cobrança de fraude, e tem o fim de fraudes e irregularidades e a cobrança da dívida. Então, moralização total do sistema previdenciário brasileiro. Você considera, de tudo que você me fala, para mim, o principal é a história do teto. É ninguém ganhar uma aposentadoria milionária quando o outro fica se matando para ganhar um salário mínimo de aposentadoria. Então, assim, o teto é para todo mundo. O teto é para todo mundo e o que eu acho que é o fundamental dessa proposta? Eu acabo de dizer há pouco que 60 e tantos % no Brasil ganham um salário mínimo. Isso. Quase ou mais de 80% ganham até 2 salários mínimos. Então, infelizmente, nosso país ainda é um país pobre. E o que acontece? Quem mais paga por isso? Nós não temos dinheiro para investimento, só um número rapidamente aqui. Em 2019, o gasto projetado, 900 bi
com Previdência. Quanto que nós temos para investir? 38, 39. Então, o que quer dizer? Vamos investir em infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação, rodovias, tudo. 38, 39 bi. E Previdência, 900 bi. Quem paga por isso? Os ricos recebem e os mais pobres pagam. Por quê? Recebem pouco, recebem salário mínimo. Outro ponto fundamental, não tem investimento, não tem saúde, não tem saneamento básico. Próximo de 50% dos municípios do Brasil, casas sem saneamento básico. Meu Deus. Isso é terrível, a situação ela é terrível. Por quê? Obviamente que a gente não pode se ocupar a Previdência, como você muito bem disse. Mas grande parte do problema que está proibindo o nosso investimento, certamente, é a Previdência. E se você me permite mais um ponto que eu acho que é fundamental. A gente quer esclarecer aqui. Justiça. Olha só, estão dizendo o seguinte. Olha só, Bruno, você está defendendo a Previdência, o pobre vai ter que trabalhar até 65 anos, a mulher até 62, vai passar de 15 para 20 anos de contribuição. Como é que é hoje e como é que muda? Vou lá explicar exatamente isso. Vai. Como fica. Hoje nós temos 2 tipos de aposentadoria no INSS. Presta atenção, gente. Que é a aposentadoria do trabalhador comum, por idade ou por tempo de contribuição. Por idade, a pessoa se aposentar aos 65 anos, se homem, e 62, se 60 se mulher, e 15 anos de contribuição. Hoje. Por tempo de contribuição, não tem idade mínima. 35 anos se homem e 30 se mulher. Sem tempo de contribuição. Por isso que a gente tem pessoas que se aposentam aí com 50, 55. Qual é o problema grave disso aqui? Pelo fato da inserção no mercado de trabalho, a pessoa que é mais pobre entra no emprego, é demitida, sai e volta, ela não consegue contribuir o tempo todo. Então, sem dúvida, ela se aposenta por idade e não por tempo de contribuição. Então, se nós pegarmos uma casa normal do nosso Brasilzão aí, a patroa e a empregada. A patroa se aposenta com 55 e a empregada com 61,5. É verdade. O patrão com 50, 55 e o empregado, o jardineiro, o piscineiro com 65 Isso é muito comum. e meio. Isso é então, muito na comum. prática, os pobres se aposentam com 61 anos e meio, se homem, e 61,5 se mulher. De idade. E contribuição, 19,5. Tá. O que a proposta vai fazer no futuro? O que vai fazer? 65 anos, homem, Tá. 62, mulher e 20 anos. Portanto, o que nós vamos fazer? Trazer o rico para se aposentar na idade que o pobre já se aposenta. Isso daqui a 12, 13, 14 anos, que é a transição. Portanto, não prejudica o pobre de maneira alguma. Muito pelo contrário, essa reforma ela só ajusta o sistema para fazer com que o rico venha se aposentar na idade do que o mais pobre se aposenta. E reduz o subsídio, obviamente. Todos vinculados ao teto. Então vamos lá. Então todo mundo, a partir de agora, vai ter que cumprir as 2 regras para se aposentar, é isso? A partir de agora é o seguinte, nós acabamos no Brasil, ou deixamos algumas regras excepcionais. Por exemplo, pessoa com deficiência, que tem que ter diferença, respeitando as peculiaridades das pessoas, lógico. Todos terão uma idade mínima. O mundo todo é assim. Tá, então todas as mulheres, 62. Todos. Não importa o tempo de contribuição, 62. O tempo de contribuição, respondendo a pergunta só engana da Carol, foi. É o seguinte, o tempo de contribuição vai ser contado pro valor. Ah, vai aumentar o valor. Vai aumentar o valor. Quanto mais tempo de contribuição, maior o valor. Quanto menos tempo, maior o valor, por questão de justiça. Desde que seja até 5.800, tá. Sem qualquer dúvida. Então vamos lá. Quem quer coisa a mais, vai buscar previdência privada, complementar. Vai complementar. Outra coisa. Mas então todo mundo se aposenta. Então todos os homens a partir dos 65 e todas as mulheres a partir dos 62. Mas isso é só no fim da transição. Tá, então como é que é isso? Explica. Vão ter 3 ou 4 regras de transição respeitadas ali. Regime geral, que é do INSS, e regime próprio. Então a pessoa pode se aposentar por idade, subindo a idade meio ano a cada ano. Então começa agora... Vamos pegar um exemplo para ajudar as pessoas? Por exemplo. Vamos pegar minha amiga que está assistindo a gente, que tem 55 anos de idade. Perfeito. E aí ela estava contando já, estava perto, ela tá preocupada. Ela está assustada. Ela falou, meu Deus, o que vai acontecer? Ela tem 55 anos, ela está lá contribuindo há um tempão já. O que vai acontecer com ela? Só um esclarecimento para que ninguém fique com falsas expectativas. Depende muito da história laboral dessa pessoa, do tempo de contribuição, se ela é servidora ou não. Mas um exemplo genérico... Vamos pensar não no servidor público. Vamos pensar... Se ela tivesse, por exemplo, com 55 anos de idade e já com 28 de contribuição, por exemplo, se faltam só 2 anos ou menos de 2 para a aposentadoria dela, ela pode se aposentar com as regras atuais, só cumprindo o que a gente chama de pedágio, que é um pênalti. 50% a mais. Então faltam 2 anos. Ela vai trabalhar 3. Vai trabalhar 3. É isso. É isso. E se aposenta com as regras atuais, com o fator previdenciário. Ah, mas ela não tem 28, ela tem 20. Então o que vai acontecer? Ela pode optar por outras regras. Ou a idade dela vai subir meio ano a cada ano, e daqui 10 anos vai chegar lá no 61,5. Então vai subindo gradativamente, só daqui 10 anos. Então se ela fosse se aposentar agora, se ela tivesse com 58, vai subir só meio ano a cada ano, sobe portanto 2 anos. Correto? Então vai subindo um pouquinho. Ou ela pode somar tempo de contribuição com idade, que a gente chama que é a regra dos pontos. Que o pessoal já conhece aqui, é o 85-95, o 86-96. Ela soma ponto, quer dizer, soma idade
com tempo de contribuição e se aposenta tranquilamente. Então, o que eu quero dizer com isso, para todo mundo ficar absolutamente calmos? Primeiro ponto, essa idade vai ser só no futuro, daqui a 10 ou 12 anos. Tá. As pessoas podem se valer das mais variadas regras de transição, aquela que for melhor para ela. Ela pode escolher? Vai ter mais de uma? Vai escolher. São 3 regras no regime geral e uma no regime próprio. Por quê? Para que ela escolha a melhor para ela. Tá. Todo mundo que está no mercado de trabalho hoje, todos nós trabalhamos aqui, todo mundo pode se valer da regra de transição. Então ninguém vai para a regra nova agora. A regra nova é só para os novos. Mesmo eu, que falta muito tempo para me aposentar, por exemplo. Mesmo você. Eu posso... Você, todo mundo. Todo mundo. Quem está no mercado de trabalho pode escolher uma regra de transição. E é verdade... Só que eu vou escolher isso agora, é isso? Já vou escolher ou não? Não. Vai escolher no futuro, quando você chegar. Ah, tá legal. E detalhe, a escolha, na verdade, não é sua. Vai ser aquela que é melhor para você. Claro, a gente vai fazer uma conta ali. O INSS vai calcular obrigatoriamente a melhor para a pessoa. E qual que é o melhor ponto para todos aqui? E lembrando também daquelas pessoas que já ganham muito. Tá. Que nós não podemos pegar para trás. Eu entendi, não vai poder agora, cortar. Temos uma maneira aqui de automaticamente atingi-los. O que nós estamos fazendo? A regra de contribuição hoje é injusta. As pessoas como nós, que contribuímos aqui para a Previdência, contribuímos de maneira anti-isonômica, não igual. Com desigualdade. Verdade. O que nós vamos fazer? O mais pobre hoje, que a menor contribuição para empregado é 8% do que ele ganha. 8%. E quem ganha mais com 11%. Sim. Então a gente tem a pessoa que ganha um salário mínimo e a pessoa que contribui no teto ou o servidor público que ganha 39 mil. Então o cara contribui com 11. Um servidor público, por exemplo, ganha um salário mínimo, contribui com 11, e um servidor público, um juiz que ganha 38, 39, com 11. Absolutamente injusto. O que nós vamos fazer? O cara que ganha pouco e contribui com 8, vai contribuir com 7,5. Vai baixar um pouquinho. Vai baixar. Tá. Vai baixar um pouquinho. E a pessoa que quer 38, 39, vai pagar 22. Isso pensando sempre no funcionário público. Sempre no funcionário público. Mas detalhe, a regra Quanto é a vai mesma. pagar? 30? 22. 22. 22. Tá. E vai incidir de maneira progressiva. Então, se do salário dele até 900, incide 7,5. Dos 900 ao 2, incide 8. Entendi. Como imposto de renda. Perfeito. Progressivo. Para quê? Para que seja justo. Para que ele comece a contribuir mais. Isso já vai acontecer imediatamente? Imediatamente, pega todos. Respeitadas as regras tributárias, para que ninguém seja pego de surpresa, que são 90 dias depois, ou esperar o próximo ano, 2020, todo mundo. Ou seja, o político vai começar já a pagar mais. Todo mundo vai pagar mais. Tem uma pergunta sobre isso. Roda aí rapidinho antes da gente acabar, vamos ver. Oi, meu nome é Micaela e eu gostaria de saber se a regra da Previdência também será aplicada para os políticos. Isso mais incomoda a pessoa. Obrigado por fazer essa pergunta, que você vê que é uma das que quase todo mundo faz. Micaela, essa pergunta é espetacular, fantástica, e o Brasil quer ouvir isso. Eu vou repetir de maneira enfática, até eu peço licença para você. Todo mundo vai entrar na nova Previdência. Todo mundo? Do pedreiro, do jardineiro, do rural... Ao presidente da República. Ao presidente da República. Todos. Todos os políticos entrarão. Os novos políticos estarão no INSS. Na mesma fila que todos vocês ficarão. Políticos novos estarão na regra do INSS. Servidores públicos, todos vinculados ao regime próprio de Previdência, mas vinculados ao teto do regime geral de Previdência Social. Quem ganha mais, paga mais para a Previdência. E quem ganha menos, vai pagar menos. Só para você ter uma ideia como é verdade isso, e brincando aqui com a metáfora que há pouco vocês fizeram. Tem que mostrar com números e dar depoimentos. Olha que beleza isso aqui. Nós estamos pagando, o governo está pagando 27 bilhões para reduzir a alíquota, para 20 bilhões de brasileiros. 20 milhões de brasileiros vão pagar menos. Quem ganha até R$ 1.499 vai passar de 8 para 7,5. Como que a gente vai ganhar esse dinheiro? Nós estamos pagando isso, aumentando a alíquota de quem ganha mais. Perfeito. São os mesmos 27 bilhões que vão entrar para o governo para sair dos ricos. Então tira dinheiro dos ricos, põe dinheiro nos pobres, subsidiando a aposentadoria do pobre e acabando com o subsídio da aposentadoria do rico. Olha, a gente sabe, o secretário foi muito honesto aqui e falou a verdade. Olha, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais e vai ganhar um pouquinho menos. Então isso de fato vai acontecer para que a conta possa fechar. Então isso de fato vai acontecer, ninguém está mentindo. Mas isso vai acontecer com quem ainda está trabalhando e construindo um futuro. Exato. Então isso de fato vai acontecer. O que vai acontecer, porque aí eu preciso do outro lado, para dizer isso pro meu amigo e para minha amiga que está nos acompanhando e para ela falar assim, lá bom, vai legal, vou apoiar a reforma da Previdência. O que vai acontecer com geração de emprego? Porque aí vai ter mais emprego? Porque se tiver mais emprego, a gente tiver mais como trabalhar, a gente paga um pouco mais. Só que a gente precisa ter emprego. Isso. Então, essa pergunta também é fundamental. Nós temos que mostrar para a população o que vem de bom para ela. Isso. Primeiro ponto, a falta de investimento impacta diretamente a pessoa mais pobre. Porque, claro, felizmente, as pessoas mais ricas, têm planos de saúde, têm transporte próprio. É isso. E quem não tem, paga pela falta de investimento. Quem se ferra é quem depende do SUS, quem depende do ônibus. É isso, a gente tem que ser claro. Portanto, investimento na veia dos municípios do Brasil.
de fato, vamos investir no Brasil de cara. Aumentar o PIB, que é o Produto Interno Bruto per capita. Mas tem uma economia imediata, secretário? Tem, claro, sem dúvida. Tem uma economia imediata que vai ser 1 trilhão e 200 milhões de reais. Isso é imediato? Que vai entrar para nós. Não, isso é imediato. Tá. Isso vai demorar um pouco mais. Em 10 anos, a gente vai ter economia de 1 trilhão e 200 bilhões para o governo investir nos municípios. Tá bom. E de maneira imediata, geração de emprego. Já em 2021, 2022, a gente projeta quase 8 milhões de novos postos de emprego. 8 milhões? Quase 8 milhões de novos postos de emprego na hora, na veia, com investimento. Só com essa mudança? Só com essa mudança. Obviamente, porque as pessoas estão se afugentando do Brasil. Claro. Zucca, você sabe. O que tem de amigo indo embora? Tem muita gente indo embora no Brasil, as pessoas fogem do Brasil, ninguém investe aqui. Tem emprego? Não gera emprego, claro, obviamente. Não tem emprego, tem medo de colocar um dinheiro aqui numa loja, num shopping, lojas fechando. Ninguém quer investir. O Brasil, sem mostrar pro povo e pro exterior que é um país que cumpre suas obrigações, que cuida do seu povo, a pessoa vai embora. E o que acontece, não temos investimento. Vamos trazer investimento interno e externo, gerar emprego, aumentar a renda das pessoas de maneira imediata. Obviamente, cada um de nós vai contribuir com um pouquinho. Um pouquinho mais. Não tenha dúvida. O mais pobre com menos, o mais rico com mais, mas gerar emprego e gerar renda para o Brasil. Só pra gente cumprir os nossos compromissos, deixa eu te falar, super sério. Rapidinho, nosso tempo é muito curto. A gente tá vendo toda aquela confusão política lá no Congresso e tal. Vai aprovar, não vai aprovar, estão mexendo demais. Porque se começar a mexer demais, virar uma coisa toda quebrada, a gente vai acabar pagando a conta e não vai ter o resultado. Essa é a preocupação das pessoas. Não, o governo está absolutamente empenhado em manter a proposta como encaminhou. O Congresso, a gente sabe, é soberano, a bola do jogo está com eles. Tá. Nós tocamos para o Congresso Nacional e estamos monitorando o jogo. Mas certamente vai ser aprovada. Vai ser aprovada. Luta, é uma necessidade para o Brasil e depende de cada um de vocês também mostrarem aos seus deputados e senadores o quanto é importante para o Brasil. Vai melhorar o Brasil? Vai mudar o Brasil. Podemos falar sérios para as pessoas? Absoluta, pode confiar na gente, vai mudar o Brasil. Meu irmão. Cara, prazer enorme. Obrigado, viu? Você tem feito um trabalhão aí muito bom para o Brasil e é um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Olha, espaço aberto. Eu quero um Brasil melhor. Eu também. Acho que todos nós queremos. É isso. Parabéns. Obrigado. Parabéns pela tua honestidade de falar tudo que tem que ser falado. Tamo junto. Obrigado, meu irmão.